A madrugada avançava silenciosa sobre Porto Arvoredo, envolvendo as ruas vazias numa névoa fina que parecia nascer do próprio asfalto. Júlio, acostumado a dirigir nesse horário, apreciava a calma profunda que só a noite oferecia. Era o tipo de silêncio que revelava cada detalhe: o estalo distante de um portão, o farfalhar de folhas secas sendo empurradas pelo vento, a solidão imensa que tomava conta da cidade. Enquanto seguia por um bairro pouco iluminado, algo chamou sua atenção na calçada à frente. Uma mulher surgiu lentamente da sombra de uma árvore, como se tivesse acabado de escapar de um lugar onde não deveria estar. O gesto dela, acenando com urgência, era firme, quase desesperado. Júlio reduziu a velocidade sem perceber, guiado por uma mistura de instinto e inquietação. Na expressão da mulher havia um pedido silencioso que ninguém seria capaz de ignorar. Parecia apavorada, perdida, mas também estranhamente distante. Quando ela entrou no carro, suas mãos tremiam e a voz mal saía. Passou um endereço curto sem explicar nada, olhando sempre pela janela como se temesse ser seguida. Havia algo estranho em seus movimentos. Pequenos detalhes que Júlio não soube interpretar. E foi naquele exato instante, ao voltar a acelerar, que ele percebeu que aquela corrida tinha um peso diferente de todas as outras que já fizera. A cidade costumava descansar profundamente depois da meia-noite, e Júlio, acostumado ao turno noturno, apreciava a tranquilidade das ruas vazias. O trabalho era simples: pegar passageiros, conduzi-los até seus destinos e aproveitar o silêncio como companhia. Ele nunca imaginou que uma única corrida pudesse alterar completamente sua noção do que era real. Naquela noite fria, a brisa carregava um cheiro distante de chuva, e poucos carros cruzavam seu caminho. O rádio era seu companheiro mais fiel. Mesmo antigo, era o que o mantinha acordado. Porém, ao pegar aquela mulher desesperada, o silêncio da cidade ganhou um peso diferente. Júlio não era supersticioso, mas sempre teve um respeito natural pelas histórias que escutava dos colegas. Relatos de vultos na estrada, pedidos de corrida que desapareciam do aplicativo, passageiras que sumiam ao chegar no destino. Ele sempre riu disso, até agora. Porque com aquela passageira calada e trêmula no banco traseiro, algo dentro dele começou a dizer que essa corrida não era como as outras. Júlio sempre começava o turno por volta das 11 da noite, mas naquela noite, algo o fez sair um pouco mais cedo de casa. Não sabia exatamente dizer o quê. Talvez o silêncio mais denso do que o normal, talvez a sensação incômoda de que era melhor estar em movimento do que parado em casa encarando o relógio. O ar ainda carregava o cheiro úmido da chuva fraca que caíra no início da noite, e o bairro inteiro parecia envolvido por uma penumbra espessa, pesada, quase líquida. Ele entrou no carro, respirou fundo e ligou o motor, sentindo o habitual conforto do ronco conhecido do veículo. Colocou-se em movimento sem pressa, apenas deixando as ruas o guiarem enquanto aguardava a primeira chamada. A madrugada tinha disso. Longos intervalos sem corrida, seguidos por momentos de urgência que vinham do nada. Mas até ali, tudo estava na mais absoluta normalidade, ou algo que parecia normal o suficiente para aquele horário. As ruas eram estreitas, quase desertas, e os faróis do carro pareciam ser a única coisa viva naquele trecho da cidade. Foi ao dobrar a curva da rua Jataí que a viu pela primeira vez. Uma figura parada na calçada, imóvel, como se tivesse sido colocada ali minutos antes, sem que ninguém percebesse. A princípio, Júlio imaginou que fosse apenas uma moradora esperando um táxi, ou talvez alguma pessoa perdida, mas à medida que se aproximou, notou que havia algo estranho na postura dela. A mulher estava com os ombros tensos, as mãos entrelaçadas na frente do corpo, e quando o carro se aproximou, ela acenou de um jeito tão abrupto e urgente que fez Júlio frear por instinto. Ele olhou ao redor, tentando identificar se havia mais alguém por perto, mas a rua estava vazia. Apenas ela, o poste piscando uma luz fraca e o vento empurrando folhas secas pelo chão. A mulher deu alguns passos rápidos até o carro, e por um instante, Júlio pensou em hesitar. Mas não hesitou. A porta abriu com um som seco, e a mulher entrou sem olhar diretamente para ele.
Apenas puxou o cinto, respirou fundo e murmurou obrigada, quase inaudível. A voz dela parecia vir de longe, como se estivesse cansada de tentar ser ouvida. Júlio engoliu em seco e fitou-a pelo retrovisor. Era jovem, talvez 30 e poucos anos, com o rosto pálido demais para alguém que estava apenas caminhando na rua. Os cabelos estavam molhados, grudados na testa, como se tivesse pego uma chuva forte que ninguém mais vira cair. Suas roupas também estavam úmidas, mas não havia sinal de chuva recente. Um detalhe que passou rápido demais pela mente de Júlio, mas que ainda assim ficou ali, preso num canto de sua atenção. Ele respirou fundo, tentando retomar a naturalidade, e perguntou para onde ela gostaria de ir. A mulher demorou alguns segundos para responder, como se estivesse tentando lembrar ou organizar a própria fala. Rua dos Alfeneiros, número 112, disse enfim, mantendo o olhar perdido na janela ao lado. Era um endereço do outro lado da cidade, num bairro silencioso e antigo. Júlio confirmou com a cabeça, engatou a marcha e começou a dirigir. A rua parecia ainda mais vazia agora que tinha uma passageira inquieta atrás dele. A cada esquina, Júlio dava discretas olhadas no retrovisor, tentando entender por que ela parecia tão tensa. Mas sempre que seus olhos encontravam o reflexo dela, a mulher estava imóvel, olhando para fora, como se buscasse algo na escuridão da madrugada. Havia algo estranho na respiração dela, uma mistura de ansiedade com exaustão. Mas Júlio não quis perguntar nada. Aprendera ao longo dos anos que a madrugada carregava histórias demais e que nem sempre era bom mexer onde não se foi chamado. Quando estavam chegando ao fim da rua Mato Grosso, algo chamou a atenção de Júlio. O corpo da mulher parecia ligeiramente inclinado de um modo estranho, como se ela estivesse lutando para se manter firme no banco. Ele não ouviu soluços, nem nenhum tipo de choro. E isso era ainda mais perturbador, porque tudo nela parecia gritar desespero, mas nenhum som saía. A respiração dela era baixa, descompassada, mas profundamente silenciosa. "Está tudo bem aí atrás?" perguntou ele com cautela. Ela demorou a responder. "Muito. Sim. Só preciso chegar logo." Era como se cada palavra fosse um esforço enorme. Júlio voltou a olhar adiante, tentando ignorar a sensação estranha que crescia dentro dele. Era apenas mais uma corrida. Nada demais. Nada para dramatizar. Ele já tinha buscado passageiros assustados, chorando, bêbados, até mesmo machucados depois de brigas. Mas aquela mulher, havia algo diferente. Algo que ele não conseguia nomear. Algo que parecia estar sempre fora do lugar. E cada vez que a observava pelo retrovisor, tinha a sensação de que estava vendo a mesma imagem congelada, repetida, como se ela não se mexesse de verdade. Eles seguiram por mais algumas quadras em silêncio. A cidade parecia ainda mais deserta do que o normal, e isso começava a incomodar. Nenhum pedestre, nenhum carro, nada aberto, nenhuma luz acesa nas casas. Era como se tivesse caído sobre a cidade uma manta abafada e espessa, onde tudo se recolhera ao mesmo tempo. Júlio limpou a garganta, tentando quebrar a tensão, mas antes que pudesse pensar em dizer qualquer coisa, a mulher falou. "Você passou por aqui há pouco?" perguntou num tom baixo, quase desconfiado. Ele franziu o senho. "Não. Por quê?" A mulher não respondeu. Apenas desviou o olhar novamente para a janela, como se estivesse tentando localizar algum ponto familiar no meio da escuridão. Júlio começou a notar mais detalhes. O vestido dela estava rasgado na lateral. Não um rasgo comum, mas como se algo tivesse prendido o tecido com força e puxado até rompê-lo. Um dos braços parecia arranhado, mas não havia sangue, pelo menos nada visível. E os pés? Ele nunca tinha reparado nisso antes, mas agora era impossível ignorar. Estavam sujos, cobertos de poeira, sem nenhum sapato. Como se ela tivesse caminhado muito, talvez quilômetros, até parar naquela rua e acenar para ele. Mas não havia sinais de cansaço nas pernas, nenhum tropeço, nada. O corpo dela parecia sustentado por uma tensão silenciosa,
algo que não combinava com a imagem de alguém que caminhou descalça no asfalto frio da madrugada. As luzes da cidade começaram a rarear conforme se aproximavam do balseiro velho que marcava a divisa entre os bairros. Ali, os postes eram menos frequentes e o ar parecia mais pesado, mais úmido. Júlio sentiu um calafrio percorrer-lhe a nuca, mas respirou fundo e continuou dirigindo. Era só um trajeto diferente, mais escuro, mais isolado. Nada demais. Mas a sensação de estar sendo observado começou a incomodá-lo. Não era dela. Era algo indefinível, como se a própria cidade estivesse olhando para ele por trás das janelas escuras. Foi só quando passaram pelo viaduto que a mulher falou novamente. "Acha que alguém vai estar acordado lá?" perguntou ela. A voz era frágil, quase quebrando no final. Júlio hesitou. "A essa hora? Não sei. Depende." Ela apenas assentiu levemente, sem tirar os olhos da janela. Era impossível saber o que estava passando pela mente dela, mas havia tristeza naquela postura. Uma tristeza tão densa que parecia encher o carro. Júlio pensou em perguntar mais, mas não sabia se deveria. Havia aprendido da pior maneira que algumas perguntas abriam portas que era melhor manter fechadas. Conforme se aproximavam do próximo cruzamento, a mulher se inquietou pela primeira vez. Endireitou o corpo, apoiando as mãos no banco da frente, como se estivesse tentando ver algo através do para-brisa. "Você está indo pelo caminho certo?" perguntou com uma urgência repentina. Júlio confirmou, mas ela parecia insegura, como se não reconhecesse mais as ruas. Como se estivesse navegando por uma cidade que se parecia com a dela, mas que não era exatamente a mesma. Ele passou a reduzir a velocidade, tentando transmitir tranquilidade. Mas a inquietação dela parecia crescer a cada metro percorrido. De repente, ela pediu: "Vire à direita. Agora." Júlio obedeceu imediatamente, mesmo sabendo que aquele não era o trajeto sugerido pelo mapa mental que ele tinha da cidade. Aquele desvio os levava a uma rua estreita, ladeada por muros altos e casas antigas. Não era um lugar perigoso, mas definitivamente não era uma via de passagem. Era uma rua de quem morava ali, de quem conhecia cada esquina. Júlio reparou que ela inclinava o rosto em direção às fachadas das casas, como se buscasse alguma referência familiar, alguma janela acesa, alguma porta entreaberta. Mas todas as casas estavam escuras e silenciosas, completamente alheias à presença deles. "Tem certeza que..." começou Júlio, mas ela o interrompeu. "Siga." O tom era firme, mas não autoritário. Era um pedido desesperado. Ele continuou. Havia algo naquela mulher que o impedia de negar. Não era medo, era compaixão. Ou talvez curiosidade. Uma curiosidade que crescia de forma desconfortável, mas inevitável. A rua acabou numa pequena praça abandonada, onde os galhos de uma árvore enorme se entrelaçavam acima de um chafariz seco. A mulher encostou o rosto no vidro, observando o lugar com uma mistura de confusão e dor. "Aqui não era assim", murmurou. Júlio franziu o senho. "Como assim?" Ela não respondeu, apenas inspirou fundo, como se o ar custasse a entrar nos pulmões. Ele estacionou, esperando que ela desse alguma instrução. Por alguns segundos, o silêncio preencheu o carro com uma intensidade esmagadora. Então, ela sussurrou: "Acho que... não estou onde achava que estava." Os olhos dela estavam marejados, mas sem lágrimas. Era como se a emoção estivesse presa dentro dela, sufocada por algo que Júlio ainda não conseguia entender. Ele abriu a boca para perguntar se ela queria voltar, se preferia outro caminho, qualquer coisa, mas foi interrompido por um som súbito e seco vindo de fora do carro, como se algo tivesse batido contra a lataria. Ambos olharam para os lados, e por um instante, o mundo pareceu parar. Não havia ninguém ali. Nada se movia. Nenhum vento, nenhuma folha. Nada. E pela primeira vez naquela madrugada, Júlio sentiu um medo real, profundo, instintivo. O tipo de medo que não vinha da rua, nem da cidade, nem da pessoa ao seu lado. Vinha da sensação de que algo estava extremamente errado com aquela corrida.
muito errado. O som seco que atingiu a lataria ecoou como um estalo dentro do peito de Júlio. Ele ficou imóvel, segurando o volante com força, enquanto os olhos varriam o entorno em busca de qualquer sinal de movimento. Nada. Nenhuma pessoa, nenhum animal, nem mesmo o tremular de folhas que pudesse justificar um impacto como aquele. A praça estava completamente parada, como se o mundo tivesse sido colocado em pausa. Ao lado, a mulher se encolheu levemente no banco, olhando para a escuridão por trás do vidro com uma expressão que Júlio não conseguiu decifrar. Não era exatamente susto, nem pânico. Era reconhecimento. Como se aquele som lhe fosse familiar de alguma forma. "Você ouviu isso?" perguntou ele, embora a resposta fosse óbvia. A mulher assentiu com um gesto lento, quase doloroso. "Sim, parece que..." Mas sua frase morreu no ar, como se tivesse perdido a coragem de terminá-la. Júlio engoliu seco. A situação estava ficando estranha demais para seu gosto. Eram quase 2:30 da manhã. Ele estava num bairro que raramente cruzava, com uma passageira que parecia perdida dentro da própria mente. E agora, aquele som inexplicável. Ele respirou fundo, tentando retomar o controle. "Talvez tenha sido um galho caindo", sugeriu, mesmo sabendo que nenhum galho grande o suficiente para produzir aquele impacto estava por perto. A árvore da praça estava distante e nada mais parecia próximo o bastante para aquilo fazer sentido. A mulher manteve os olhos fixos na janela, como se esperasse ver algo surgir da escuridão. Seu corpo estava rígido, tenso de um jeito quase antinatural. Júlio percebeu que ela prendia a respiração sem perceber. Longos intervalos de silêncio absoluto, seguidos por pequenas inspirações rápidas, como alguém tentando recordar como se respira. Era inquietante. Quer que eu volte para o caminho principal?" perguntou ele, tentando oferecer alguma segurança. A mulher demorou alguns instantes antes de responder, e quando o fez, sua voz saiu rouca. "Não. É para lá." Ela apontou para um beco estreito que saía à direita da praça, um beco tão estreito que carregava mais sombra do que luz. Júlio franziu o senho. Não havia nenhuma razão lógica para seguir por ali. O beco parecia levar a uma área ainda mais antiga, com muros velhos e quase nenhuma iluminação pública. Mas o tom dela era firme. Ou melhor, era um pedido que vinha de algum lugar profundo dentro dela, algo que não parecia racional. "Certeza?" insistiu ele. A mulher assentiu sem tirar os olhos do beco. "Sim, por favor." Buck. Algo naquele "por favor" fez Júlio desistir de contestar. Ele engatou a marcha e começou a avançar devagar, como se cada metro exigisse que ele lutasse contra o próprio instinto de dar meia volta e ir embora dali imediatamente. O beco era estreito o bastante para fazer os retrovisores parecerem perigosamente próximos dos muros. A luz dos faróis recortava a parede de pedra irregular, revelando manchas de umidade, raízes expostas e fendas que pareciam trilhas de algo vivo rastejando. Júlio diminuiu ainda mais a velocidade. Não queria arranhar o carro, e muito menos queria dar um susto involuntário na passageira, que agora inclinava o corpo para a frente, observando cada detalhe da rua. "Já passou por aqui antes?" perguntou ele, mais para quebrar o silêncio do que por curiosidade real. A mulher não respondeu imediatamente. "Acho que sim", murmurou enfim. "Ou, pelo menos deveria ter passado." A resposta não fazia sentido algum, mas Júlio preferiu não pressionar. O beco desembocou numa ladeira íngreme que descia em direção a uma área mais baixa da cidade. Ali, a neblina parecia mais densa, como se estivesse concentrada naquela parte específica do bairro. A iluminação pública era praticamente inexistente. Apenas um poste isolado piscava intermitentemente no início da descida, como um farol defeituoso incapaz de orientar ninguém. Júlio sentiu um arrepio subir pelas costas. "Tem certeza de que o endereço é aqui perto?" perguntou, mantendo a voz firme. A mulher apertou as mãos uma na outra, tremendo levemente. Eu preciso chegar lá. Não sei se vai estar como deveria, mas preciso."
Aquela escolha de palavras o incomodou mais do que qualquer outra coisa até agora. Como deveria? O que isso significava? Ele encarou o retrovisor novamente, e dessa vez sentiu seu estômago revirar. A mulher estava pálida demais. Não apenas pele clara, pálida de um jeito doentio, quase translúcido, como se a luz que entrava pela janela não encontrasse resistência alguma para atravessar. E havia outra coisa. Por um segundo, quando ela virou o rosto na direção dele, seus olhos pareciam desfocados, como se ela estivesse vendo algo muito distante. Ou como se estivesse tentando lembrar como se olha para alguém. Júlio desviou o olhar rapidamente, dizendo a si mesmo que era apenas nervosismo, imaginação exagerada pela tensão. Mas algo profundo dentro dele começou a dizer que aquela corrida não deveria estar acontecendo. No entanto, ele continuou dirigindo, porque a sensação oposta, a de abandoná-la ali, era ainda pior. Como se deixá-la sozinha naquela madrugada fosse cometer uma espécie de crueldade. A descida levou-os a uma área onde as casas eram antigas, mas bem cuidadas. Portas de madeira maciça, janelas com grades ornamentadas, muros baixos cobertos por era. Era um bairro que durante o dia provavelmente parecia pacífico. À noite, porém, parecia um cenário esquecido, como se tivesse sido isolado do resto da cidade. Júlio só então percebeu que ainda não tinha visto nenhum carro passar por ali desde que pegaram a mulher. Era como se o tráfego tivesse desaparecido, como se a cidade tivesse esvaziado justo naquela região. Foi então que a mulher tocou levemente o encosto do banco do passageiro da frente. "Ali", disse apontando para uma rua transversal. Júlio virou e imediatamente percebeu que algo estava diferente. As casas daquela rua estavam completamente escuras, mas não era apenas ausência de luz. Era escuridão profunda, como se nenhuma das residências estivesse realmente habitada. Como se estivessem abandonadas, embora mantivessem aparência intacta. O silêncio ali era tão absoluto que Júlio sentiu a pressão nos ouvidos aumentar, como se tivesse entrado numa sala fechada demais. A mulher começou a respirar de forma mais irregular, e Júlio percebeu que ela se inclinava lentamente para a frente, como se estivesse sendo puxada por alguma força invisível. Ele reduziu a velocidade até quase parar. "Tem certeza de que é aqui?" perguntou, tentando manter a calma. Ela assentiu devagar. "Eu conheço esse lugar, mas não assim." A voz saiu trêmula. "Alguma coisa aqui mudou." Júlio observou a rua. Não havia nenhum sinal de vida, nenhuma movimentação, nenhum som sequer distante. E então, sem aviso, algo se moveu no canto do farol. Rápido, indistinto, como uma sombra atravessando a rua. Mas quando ele olhou diretamente, não havia nada. Foi nesse momento que a mulher murmurou algo que gelou a espinha de Júlio. "Foi aqui que..." Ela parou. A voz falhou. Ela levou a mão ao peito como se buscasse ar. Eu... Júlio virou-se parcialmente preocupado. "Quer que eu ligue para alguém? Algum parente? Algum amigo?" Ela balançou a cabeça de forma quase desesperada. "Não, não adianta." Seus olhos estavam perdidos, como se uma lembrança distante, ou uma verdade que ela evitava, estivesse prestes a emergir. Ele engoliu em seco. "Então, o que você precisa fazer aqui?" Ela demorou longos segundos para responder. "Preciso entender. Preciso ver." Júlio respirou fundo e avançou mais alguns metros. A Rua dos Alfeneiros, número 112, o endereço que ela havia dito, ficava quase no final do quarteirão. Mas quando os faróis iluminaram a fachada da casa, Júlio percebeu imediatamente que algo estava muito errado. A casa estava intacta, sim, mas havia uma fita de isolamento policial estendida na frente. E um carro amassado na calçada, coberto parcialmente por uma lona. A lataria da porta do passageiro estava completamente destruída, como se algo, ou alguém, tivesse sido arremessado contra ela. Júlio sentiu o coração acelerar. A mulher, atrás dele, arregalou os olhos. Ela não conseguia terminar. Sua voz vacilava como se estivesse sendo puxada para fora do corpo.
Júlio estacionou o carro devagar, incapaz de pensar em qualquer justificativa lógica para aquilo. E então, quando virou para olhar a mulher diretamente, ela estava olhando para o carro amassado com uma expressão de horror profundo. Não de susto, mas de reconhecimento absoluto, como se finalmente estivesse vendo algo que sempre esteve ali, mas que sua mente se recusava a aceitar. E nesse instante, pela primeira vez desde o início da corrida, Júlio percebeu com clareza cristalina. Aquela mulher não estava apenas perdida. Não estava apenas em choque. Ela estava presa. Presa em alguma coisa muito maior do que aquela madrugada silenciosa podia explicar. Júlio permaneceu com as mãos no volante por alguns segundos, como se o próprio ar ao redor do carro tivesse ficado mais pesado. O motor ainda vibrava levemente sob seus pés, mas parecia pequeno diante do silêncio da rua. A fita de isolamento balançava devagar, presa entre dois postes, movida por uma brisa fraca. O carro destruído estava na frente da casa indicada pela mulher. Um modelo comum, cor indefinida pelas sombras da noite, amassado como se tivesse sido por mãos gigantescas. O farol esquerdo ainda emitia um brilho fraco, quase morrendo, e isso dava a sensação de que a cena tinha acontecido minutos atrás. Mas não havia ninguém ali. Não havia sirenes. Não havia curiosos. Nada. Só o silêncio absoluto. A mulher observava a casa com uma concentração dolorosa, inclinada para a frente, as mãos entrelaçadas sobre as pernas. Júlio a olhou de soslaio, percebendo que ela estava diferente desde que entraram na rua. Ela respirava pouco, quase nada, e a tensão que sentia não era a de quem se assusta com um acidente, era a de quem reconhece algo, mesmo sem querer. "Esse é o endereço", disse ela, num fio de voz, como se precisasse se convencer de que era verdade. Júlio engoliu seco. "Você mora aqui?" Ela piscou 2 vezes, sem virar o rosto. "Eu acho que sim." Ou achava. A forma como disse aquilo fez um arrepio percorrer o braço dele. Júlio desligou o motor devagar, como se um ruído mais forte pudesse despertar algo na escuridão. O carro ficou completamente quieto. Só o tic-tac do metal esfriando preencheu o interior por alguns segundos. "Eu vou dar uma olhada", disse ele, com cautela. A passageira não respondeu. Apenas continuou olhando para a casa, imóvel. Júlio abriu a porta com cuidado, tentando não bater. A madrugada tinha aquele cheiro frio de rua molhada que denuncia chuva recente. Ele se aproximou da fita de isolamento, agachou-se um pouco para tentar ver melhor a casa. Era uma construção simples, térrea, com uma varanda estreita e um portão baixo de metal. A porta estava fechada, a luz da sala apagada, como se ninguém ali dentro soubesse, ou quisesse saber, do que acontecera na calçada. O carro destruído estava torto sobre o meio-fio, como se tivesse sido deixado às pressas. Não havia marcas de frenagem longas, não havia detritos espalhados. O impacto parecia ter sido direto, seco, brutal. A lateral empenada formava sombras que dificultavam ver o interior, mas Júlio conseguia notar o airbag aberto, murcho, pendurado. Ele olhou ao redor. Nada. Nenhum vizinho. Nenhum policial. Nenhum som. A ausência de pessoas naquela situação era mais perturbadora do que a presença delas seria. Ele voltou alguns passos e abriu a porta do carona. "Você quer descer?" perguntou. A passageira virou o rosto devagar, como se estivesse emergindo de um transe. "O carro", disse ela, apontando com o queixo. "De quem é?" Júlio hesitou. "Não sei. Não vi ninguém aqui." Estranhamente, ela não reagiu com surpresa. Só passou a mão pelo próprio braço, como se tentasse sentir algo ali, mas não conseguisse. "Eu lembro", disse ela, apertando os olhos. "Lembro de luzes, lembro de um barulho. Lembro de virar à esquerda nesta rua. Lembro da frente da casa." Ela respirou fundo, como se buscasse pedaços dispersos da memória. "Mas não lembro do resto." Pelo tom dela, parecia não estar tentando dramatizar. Parecia estar descrevendo uma lacuna real, funda, assustadora.
Júlio se afastou um pouco para que ela pudesse sair. Ela desceu lentamente, sem segurar a porta, como se o corpo fosse guiado por uma espécie de instinto. Os pés tocaram o chão com uma leveza estranha, mas Júlio não quis interpretar aquilo. Não ainda. A passageira caminhou na direção do carro destruído. A cada passo, parecia ficar mais tensa, como se o ar ao redor se tornasse mais denso. Júlio caminhou ao lado, um pouco atrás, atento a qualquer reação. Quando chegaram perto do veículo, ela parou de repente. "Eu já estive aqui", disse com a voz quase quebrada. "Eu já estive exatamente aqui." A mão dela tremeu quando tocou o ar, como se quisesse tocar o carro, mas não conseguisse. "Não encosta", disse Júlio suavemente, mais por reflexo do que por medo real. A fita de isolamento os separava do carro, mas ela sequer parecia ver a fita. Seus olhos estavam presos na lataria amassada. A voz dela falhou. "Eu lembro." O farol esquerdo piscou. Uma única vez. Fraco. Depois morreu. Júlio encarou aquilo com o coração acelerado. A passageira deu um passo atrás. "Eu estava dirigindo", disse ela, agora com absoluta certeza. "Eu estava vindo para casa. Eu realmente estava. Só que..." Ela tocou a própria testa confusa, dolorida. "Eu não lembro de ter batido. Não lembro de nada depois da esquina." Júlio respirou fundo, tentando manter o pensamento racional. "Você sofreu um acidente. Isso explica a desorientação." Ela virou o rosto para ele com uma tristeza inabalável. "Eu não sinto dor." Ele ficou em silêncio. "E isso não é normal", completou ela. "Eu deveria sentir dor, se eu estivesse viva." O silêncio da rua se aprofundou de um jeito que doeu nos ouvidos. Ela deu mais 2 passos para trás, olhando a própria mão como se fosse algo estranho, algo que não reconhecia. "Júlio", disse ela, e a voz saiu trêmula. "Me responde uma coisa." Ela ergueu a mão para a luz do poste, e a pele pareceu engolir a claridade em vez de refletir. "Você me viu piscar em algum momento desde que entrou nessa rua?" Júlio congelou. Ele tentou lembrar. Realmente tentou. Desde que viraram na esquina, ela estava rígida, imóvel, olhar fixo, pupilas grandes demais para a luz. Ele respirou fundo, mas o ar pareceu entrar frio demais. A passageira deu outro passo atrás, agora assustada com ela mesma. "Eu estava dirigindo. Eu sei que estava. Este é o meu carro." Ela apontou, os dedos tremendo. "Eu estava indo para casa. Eu lembro disso. Eu lembro do perfume no banco. Eu lembro da música baixa no rádio. Eu lembro de tudo. Até parar de lembrar." Ela passou a mão pelo braço outra vez, como se a sensação de toque fosse incompleta. "Quando eu te chamei", disse ela, olhando diretamente para Júlio. "Você veio. Você parou. Você me deixou entrar. Mas eu não lembro de ter corrido. Não lembro de ter tocado na porta do carro. Não lembro de me sentar. E quando sentei, não senti o banco. Não senti o cinto. Eu só estava lá." Júlio abriu a boca para falar, mas nenhuma palavra saiu. "Júlio", ela repetiu com uma calma apavorante. "Eu estou morta?" A pergunta pairou no ar como fumaça. Ele não conseguiu responder. Talvez porque não tivesse certeza. Talvez porque tivesse demais. A fita de isolamento estalou com a brisa. O poste piscou uma vez. Nada mais se mexeu. Ela deu as costas para o carro destruído e encarou a casa. Os olhos dela agora tinham algo diferente. Não exatamente medo. Parecia reconhecimento misturado com dor. "A minha filha está lá dentro", disse ela. "Eu sinto. Eu lembro." Júlio estreitou os olhos, tentando ver através da janela escura. Tudo estava quieto, mas talvez quieto demais. "Eu não posso entrar", ela murmurou. "Não consigo. Não consigo passar da calçada. Como se eu estivesse presa aqui." Ela tentou dar um passo para dentro do portão e falhou.
Era um simples passo, mas o corpo dela parou sozinho, como se tivesse esbarrado em uma parede invisível. A expressão dela se contorceu em desespero. Júlio, eu preciso ver minha filha. Eu preciso dizer adeus. Eu preciso terminar. As lágrimas não caíam. Mesmo que ela chorasse, nada escorria. Isso deixou tudo ainda mais terrível. Júlio respirou fundo, sentindo o que precisava fazer, ainda que não entendesse completamente. Eu vou entrar, disse ele com a voz decidida, mas baixa. Eu vou falar com ela. Vou dizer que você... Ele hesitou sobre a palavra certa. Que você precisava vê-la. A passageira fechou os olhos devagar, como se aquilo aliviasse um peso esmagador. Obrigada, disse ela. Você não imagina o quanto isso significa. Júlio tocou o portão. O ferro estava gelado. A casa, silenciosa. A madrugada, imóvel. A passageira ficou parada na calçada, olhando para ele com uma mistura de esperança e dor que parecia atravessar a pele. Ele respirou fundo outra vez, empurrou o portão devagar e deu o primeiro passo em direção à casa. E só então percebeu algo que o fez estremecer. O ar atrás dele ficou mais leve, como se pela primeira vez ela tivesse conseguido respirar. Júlio permaneceu parado com a mão ainda fechada na maçaneta da porta do carro, como se seu corpo não tivesse entendido que a passageira já caminhava pelo pátio da casa. Era estranho ver alguém se mover daquele jeito. Não havia som de passos, nem o atrito da sola no piso, nem o balanço natural do corpo. Ela simplesmente avançava, silenciosa, determinada, como se aquele trajeto fosse o último que precisava percorrer. O portão continuava entreaberto, e a luz amarelada da varanda parecia fraca, mas não apagada. O ar tinha ficado mais frio, embora a noite não tivesse mudado. Era um frio específico, que se concentrava no peito e fazia os pulmões hesitarem antes de inspirar. Júlio empurrou o portão devagar, e entrou apenas o suficiente para enxergar melhor. Não queria atrapalhar. Não queria ser intruso num momento que claramente não pertencia a ele. A passageira subiu os 2 degraus da varanda e parou diante da porta, hesitante pela primeira vez desde que saíra do carro. Ficou ali, imóvel, apenas encarando a madeira, como se tentasse reunir coragem. O silêncio era tão profundo que Júlio podia escutar a própria respiração irregular. A casa parecia sentir a presença dela. A lâmpada tremeu levemente, como se reagisse a uma mudança na atmosfera. Uma cortina na janela se mexeu sem vento algum. Houve uma vibração curta, quase imperceptível, no corrimão da escada de concreto. A passageira finalmente levantou a mão e tocou a porta. Só que o toque não produziu som. Era como se seus dedos atravessassem uma camada de ar mais densa, mais resistente, sem realmente tocar a madeira. Ainda assim, o gesto teve efeito. Lá dentro, passos ecoaram. Passos humanos, reais, pesados. A porta abriu-se lentamente. Revelando Júlio permaneceu parado com a mão ainda fechada na maçaneta da porta do carro, como se seu corpo não tivesse entendido que a passageira já caminhava pelo pátio da casa. Era estranho ver alguém se mover daquele jeito. Não havia som de passos, nem o atrito da sola no piso, nem o balanço natural do corpo. Ela simplesmente avançava, silenciosa, determinada, como se aquele trajeto fosse o último que precisava percorrer. O portão continuava entreaberto, e a luz amarelada da varanda parecia fraca, mas não apagada. O ar tinha ficado mais frio, embora a noite não tivesse mudado. Era um frio específico, que se concentrava no peito e fazia os pulmões hesitarem antes de inspirar. Júlio empurrou o portão devagar e entrou apenas o suficiente para enxergar melhor. Não queria atrapalhar. Não queria ser intruso num momento que claramente não pertencia a ele. A passageira subiu os 2 degraus da varanda e parou diante da porta, hesitante pela primeira vez, desde que saíra do carro. Ficou ali, imóvel, apenas encarando a madeira, como se tentasse reunir coragem. O silêncio era tão profundo que Júlio podia escutar a própria respiração irregular.
A casa parecia sentir a presença dela. A lâmpada tremeu levemente, como se reagisse a uma mudança na atmosfera. Uma cortina na janela se mexeu sem vento algum. Houve uma vibração curta, quase imperceptível, no corrimão da escada de concreto. A passageira finalmente levantou a mão e tocou a porta. Só que o toque não produziu som. Era como se seus dedos atravessassem uma camada de ar mais densa, mais resistente, sem realmente tocar a madeira. Ainda assim, o gesto teve efeito. Lá dentro, passos ecoaram. Passos humanos, reais, pesados. A porta abriu-se lentamente, revelando uma mulher em seus 50 e poucos anos. Cabelos presos às pressas, rosto cansado, as marcas do choro ainda úmidas. Ela olhou para fora, mas não ergueu o olhar exatamente para onde a passageira estava. Seus olhos buscavam algo. Buscavam alguém. Uma angústia funda vibrava em cada traço do rosto dela. A passageira deu um pequeno passo à frente, tentando se aproximar, mas a mulher não reagiu à presença direta. Ela apenas apertou a mão contra o peito, como se tivesse sentido uma emoção inexplicável. Foi então que um barulho suave levou os olhos da mulher para dentro da casa. Passos pequenos. O arrastar leve de uma pantufa infantil contra o assoalho. Uma menina apareceu na sala, segurando um cobertor dobrado contra o peito, os olhos inchados de chorar. A criança hesitou um pouco, observando a porta aberta, observando o vazio. Depois, fixou o olhar exatamente onde a passageira estava. Júlio se arrepiou inteiro. Crianças percebem o que adultos aprendem a ignorar. A mulher inclinou levemente o corpo, como se estivesse respondendo a um chamado silencioso. A mulher se ajoelhou e envolveu a filha nos braços por instinto. Mas a menina continuou encarando o espaço onde a ausência era, na verdade, presença. Com movimentos lentos, quase dolorosos, a passageira se abaixou até ficar na altura da menina. Era visível a força emocional naquele gesto. Era a despedida que ela havia desejado. Talvez a razão de sua alma permanecer presa. A menina estendeu a mão pequena para a frente, como se visse alguém ali, alguém que amava. A passagem do ar mudou. O cabelo da criança balançou para um lado, embora não houvesse vento algum. A mulher sentiu algo também. Um arrepio repentino que percorreu seu braço e subiu pela nuca. Ela apertou a filha contra si, mas não por medo, era por reconhecimento. Uma mãe sabe quando há amor perto de sua criança. A passageira ergueu a mão e posicionou-a diante da mão da filha. Não havia toque, mas havia encontro. Uma conexão profunda e silenciosa que ultrapassava qualquer lógica. A menina começou a chorar de novo, sem motivo aparente. Ou com o motivo mais doloroso do mundo. A mulher também chorou, encostando a testa na da filha, os ombros tremendo. A passageira permaneceu ali, olhando para ambas com uma dor tão grande e tão terna, que Júlio sentiu que jamais esqueceria aquela cena. Era o amor de alguém que ainda não tinha aceitado perder o próprio lugar no mundo. Era também o amor de alguém que precisava libertar quem ficava para trás. Depois de alguns segundos que pareceram muito mais longos, a menina deu um passo involuntário para a frente, como se quisesse alcançar a passageira. A mãe puxou-a com delicadeza, guiando-a para dentro, mas sem fechar a porta ainda. Houve uma troca de olhares entre mãe e filha. Um olhar pesado, carregado de compreensão emocional, mesmo sem entendimento racional. A passageira colocou a mão sobre o peito, respirando como quem tenta conter um soluço que não existe mais no corpo. Depois, voltou a encarar a menina. Júlio ouviu o sussurro, não com os ouvidos, mas dentro da mente. Era como se tivesse sido falado para o mundo, e não para ele. Eu te amo. A menina levantou o rosto, como se tivesse ouvido o mesmo eco, e respondeu baixinho com a voz mais frágil que um coração humano pode produzir. Mamãe. A mulher estremeceu. Seu corpo enrijeceu, suas mãos tremeram, e então, ela finalmente ergueu o rosto para o jardim, como se encarasse diretamente o lugar onde a passageira estava. Não era visão, era sensação, percepção profunda. Amor guiando o olhar. A mulher respirou fundo,
e com a voz embargada e rouca, sussurrou: "Pode ir. Nós vamos ficar bem." A passageira fechou os olhos. Todo o peso dela, toda a angústia, o desespero, a culpa, a saudade, pareceu se quebrar naquele instante. O ar ao redor dela ficou mais leve. O contorno do corpo começou a perder definição, não como fumaça, mas como luz dissolvendo na própria sombra. A menina abraçou o cobertor com força, sentindo uma presença se afastar devagar, como um último carinho feito de longe. A mulher fechou a porta com cuidado, como quem encerra um capítulo doloroso, mas necessário. A luz da varanda estabilizou. A cortina parou de balançar. O ar gelado se dissipou, substituído pela noite comum, silenciosa, sem peso sobrenatural. A passageira virou-se lentamente para Júlio. Era a primeira vez que ela realmente olhava para ele desde que descera do carro. O olhar dela não tinha mais confusão, nem angústia, nem urgência. Havia gratidão e havia paz. Ela deu um último passo, um passo que não tocou o chão, e inclinou a cabeça em reconhecimento. Não houve palavras, não houve som, mas Júlio sentiu como uma vibração suave dentro do peito, o equivalente a um "obrigada". No instante seguinte, ela começou a desaparecer completamente. O processo foi tão suave que parecia natural, como se ela estivesse apenas voltando para um lugar de onde nunca deveria ter saído. Quando o último traço dela se foi, a noite recuperou o calor. Júlio apoiou as mãos no portão para se equilibrar. Não sabia se tremia pelo frio que passara ou pela intensidade do que presenciara. Voltou ao carro devagar, sem pressa. Sentou-se no banco do motorista e permaneceu ali por longos segundos, encarando o volante. Era impossível descrever o que sentia. Não era medo, não era alívio, não era tristeza. Era tudo misturado. Era a consciência de ter sido testemunha de algo que não se repete, algo que transforma, algo que marca. Ligou o carro. A rua estava vazia, tranquila, como se nada extraordinário tivesse ocorrido ali minutos antes. Mas ele sabia. Ele carregaria a lembrança daquela despedida pelo resto da vida. Engatou a marcha, olhou pelo retrovisor um último instante e então seguiu pela rua silenciosa, deixando para trás a casa, a criança, a mãe e a presença que finalmente havia encontrado paz para seguir adiante. Ela olhou para fora, mas não ergueu o olhar exatamente para onde a passageira estava. Seus olhos buscavam algo. Buscavam alguém. Uma angústia funda vibrava em cada traço do rosto dela. A passageira deu um pequeno passo à frente, tentando se aproximar, mas a mulher não reagiu à presença direta. Ela apenas apertou a mão contra o peito, como se tivesse sentido uma pontada emocional inexplicável. Foi então que um barulho suave levou os olhos da mulher para dentro da casa. Passos pequenos. O arrastar leve de uma pantufa infantil contra o assoalho. Uma menina apareceu na sala, segurando um cobertor dobrado contra o peito, os olhos inchados de chorar. A criança hesitou um pouco, observando a porta aberta, observando o vazio. Depois, fixou o olhar exatamente onde a passageira estava. Júlio se arrepiou inteiro. Crianças percebem o que adultos esquecem como ignorar. A passageira inclinou levemente o corpo, como se estivesse respondendo a um chamado silencioso. A mulher se ajoelhou e envolveu a filha nos braços por instinto. Mas a menina continuou encarando o espaço onde a ausência era, na verdade, presença. Com movimentos lentos, quase dolorosos, a passageira se abaixou até ficar na altura da menina. Era visível a força emocional naquele gesto. Era a despedida que ela havia desejado. Talvez a razão de sua alma permanecer presa. A menina estendeu a mão pequena para a frente, como se visse alguém ali, alguém que amava. A passagem do ar mudou. O cabelo da criança balançou para um lado, embora não houvesse vento algum. A mulher sentiu algo também. Um arrepio repentino que percorreu seu braço e subiu pela nuca. Ela apertou a filha contra si, mas não por medo. Era por reconhecimento. Uma mãe sabe quando há amor perto de sua criança. A passageira ergueu a mão e posicionou-a diante da mão da filha. Não havia toque, mas havia encontro.
Uma conexão profunda e silenciosa, que ultrapassava qualquer lógica. A menina começou a chorar de novo, sem motivo aparente. Ou com o motivo mais doloroso do mundo. A mulher também chorou, encostando a testa na da filha, os ombros tremendo. A passageira permaneceu ali, olhando para ambas com uma dor tão grande e tão terna, que Júlio sentiu que jamais esqueceria aquela cena. Era o amor de alguém que ainda não tinha aceitado perder o próprio lugar no mundo. Era também o amor de alguém que precisava libertar quem ficava para trás. Depois de alguns segundos que pareceram muito mais longos, a menina deu um passo involuntário para frente, como se quisesse alcançar a passageira. A mãe puxou-a com delicadeza, guiando-a para dentro, mas sem fechar a porta ainda. Houve uma troca de olhares entre mãe e filha. Um olhar pesado, carregado de compreensão emocional, mesmo sem entendimento racional. A passageira colocou a mão sobre o peito, respirando como quem tenta conter um soluço que não existe mais no corpo. Depois, voltou a encarar a menina. Júlio ouviu o sussurro, não com os ouvidos, mas dentro da mente. Era como se tivesse sido falado para o mundo, e não para ele. Eu te amo. A menina levantou o rosto, como se tivesse ouvido o mesmo eco, e respondeu baixinho com a voz mais frágil que um coração humano pode produzir. Mamãe. A mulher estremeceu. Seu corpo enrijeceu, suas mãos tremeram, e então ela finalmente ergueu o rosto para o jardim, como se encarasse diretamente o lugar onde a passageira estava. Não era visão, era sensação, percepção profunda, amor guiando o olhar. A mulher respirou fundo, e com a voz embargada e rouca sussurrou. Pode ir, nós vamos ficar bem. A passageira fechou os olhos. Todo o peso dela, toda essa angústia, o desespero, a culpa, a saudade, pareceu se quebrar naquele instante. O ar ao redor dela ficou mais leve. O contorno do corpo começou a perder definição, não como fumaça, mas como luz dissolvendo na própria sombra. A menina abraçou o cobertor com força, sentindo uma presença se afastar devagar, como um último carinho feito de longe. A mulher fechou a porta com cuidado, como quem encerra um capítulo doloroso mas necessário. A luz da varanda estabilizou. A cortina parou de balançar. O ar gelado se dissipou, substituído pela noite comum, silenciosa, sem peso sobrenatural. A passageira virou-se lentamente para Júlio. Era a primeira vez que ela realmente olhava para ele desde que descera do carro. O olhar dela não tinha mais confusão, nem angústia, nem urgência. Havia gratidão. E havia paz. Ela deu um último passo. Um passo que não tocou o chão, e inclinou a cabeça em reconhecimento. Não houve palavras. Não houve som. Mas Júlio sentiu, como uma vibração suave dentro do peito, o equivalente a um obrigada. No instante seguinte, ela começou a desaparecer completamente. O processo foi tão suave que parecia natural, como se ela estivesse apenas voltando para um lugar de onde nunca deveria ter saído. Quando o último traço dela se foi, a noite recuperou o calor. Júlio apoiou as mãos no portão para se equilibrar. Não sabia se tremia pelo frio que passara ou pela intensidade do que presenciara. Voltou ao carro devagar, sem pressa. Sentou-se no banco do motorista e permaneceu ali por longos segundos, encarando o volante. Era impossível descrever o que sentia. Não era medo, não era alívio, não era tristeza. Era tudo misturado. Era a consciência de ter sido testemunha de algo que não se repete, algo que transforma, algo que marca. Ligou o carro. A rua estava vazia, tranquila, como se nada extraordinário tivesse ocorrido ali minutos antes. Mas ele sabia. Ele carregaria a lembrança daquela despedida pelo resto da vida. Engatou a marcha, olhou pelo retrovisor um último instante e então seguiu pela rua silenciosa, deixando para trás a casa, a criança, a mãe e a presença que finalmente havia encontrado paz para seguir adiante.